Glória a Deus, vamos lá, né? Bom, a paz do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Hoje é a última lição da nossa revista que fala sobre o governo dividido em mãos humanas, onde nós vimos a transição da liderança de Israel. Até então, Israel era liderado por um grupo de anciãos, que é o que a Bíblia chama de juízes, que assim foi denominado, assim começou essa liderança, depois da morte de Josué, que foi o último líder no sentido físico, uma pessoa na frente do povo, liderando o povo. Depois de Moisés veio Josué, e depois de Josué morre, a liderança do povo passa a ser agora dividida entre os anciãos das tribos, que é o que a Bíblia chama de juízes. E chegou um momento da história do povo de Israel que o povo vai até então o sumo sacerdote era Samuel, vai até Samuel e fala com Samuel que agora queria um rei para ser igual às outras nações. Samuel, como nós vimos, ele se ofende com isso, e quando ele ora a Deus, Deus fala: olha só, Samuel, a questão não é com você, o problema deles é comigo. Então eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. E aí começa a monarquia no povo de Israel, que dura até o momento em que o povo de Israel ele é levado cativo, disperso, levado cativo pelos sírios, pelos babilônios e tudo mais, que é quando a nação de Israel ela se desfaz propriamente dito. E aí depois Israel só vai vir a ser uma nação novamente, agora, no mundo recente, em 1960, se não me engano, 60 alguma coisa, que o povo de 69, eu acho, que o povo de Israel agora é uma nação novamente, eles têm a liderança que lá é parlamentarista. Mas enfim, então nós vimos isso nessa lição, nós vimos que Deus ele unge Samuel unge Saul como rei. Saul no início ele é um homem tenente, mas durante o seu reinado Saul ele se distancia de Deus, ele comete vários pecados, até que chega um ponto em que Deus, através de Samuel, fala para Saul que o tempo dele tinha se esgotado e que ele já tinha levantado um outro rei melhor que ele. Esse sim, o rei que Deus tinha escolhido para Davi. Como nós vimos nessa unção de Saul, Deus ele tinha um rei escolhido para o povo de Israel, mas o povo antecipou a bênção. E quando o povo antecipa algo que não está pronto, sofre as consequências, e o povo sofreu as consequências de Saul ter sido um mau rei. Deus então chama Samuel, fala para Samuel ir para a casa do pai de Davi, e que o próximo rei de Davi, o próximo rei de Israel estaria lá. Então Davi é ungido rei. Nós vimos também que teve um período entre Davi ser ungido rei e Davi assumir o trono. Passa um período onde Davi é perseguido, ele foge e ele se esconde numa caverna. Nós vimos tudo isso. Nós vimos que esse episódio de Davi ser perseguido por Saul e se esconder numa caverna, e aí nós vimos que outras pessoas que eram marginalizadas, que estavam também sendo perseguidas por rei Saul, se juntaram a Davi. Nós vimos como isso foi importante no reinado de Davi. Nós vimos que isso contribuiu para que Davi crescesse como um líder diante do povo, foi importante para que Davi fosse um bom líder como rei. E aí agora, como última, nós vimos também os feitos de Davi, não só os feitos para o povo, mas também os feitos espirituais que Davi fez. Ele trouxe de volta a adoração e tudo mais. Vimos as conquistas de Davi. E agora, por último, na última lição da nossa revista, nós vamos ver a velhice de Davi. Davi ele teve uma vida, diria, bem intensa em todos os aspectos. No aspecto físico, Davi era um homem de guerra, Davi participou de muitas batalhas. No aspecto sentimental, relacionamento, Davi teve várias mulheres, teve filhos com várias mulheres. E também no sentido espiritual, da vida de Davi, e a Bíblia não esconde nada da vida de Davi. Nós vimos que a vida de Davi é um alto e baixo, espiritualmente falando, bem grande. Sempre, claro, mostrando o coração grato e o coração humilde que Davi tinha perante Deus. Davi errava muito, errou muito, mas Davi também se humilhava e se arrependia dos seus erros e pedia perdão. E esse é um dos motivos pelo qual Davi é reconhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Então nós vamos ver a velhice de Davi. E ao contrário do que muita gente, do que nós pensamos e que nós achamos, que na velhice é só um velho, não tem mais nada, já passou o tempo,
velho gagá e não dá atenção aos idosos, aos Já velhos, deu tudo que tinha que dar. já deu tudo que tinha que dar, nós vemos que a velhice de Davi ela foi bastante intensa, assim como a sua vida. A gente poderia até dizer que a velhice de Davi representa a vida que Davi teve. Foi uma velhice intensa. Nós vamos ver o que aconteceu durante a velhice de Davi. E nós vamos ver principalmente que Davi, no seu leito de morte, ainda guardava a palavra de Deus, ainda guardava a sua comunhão com Deus e tem muito a nos ensinar. Bom, 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 7. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua boca esteve em minha boca. É a sua palavra. E a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva, e a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz lutar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar de armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Então nós vemos que as últimas palavras de Davi foram palavras de profecia acerca da vinda de Jesus, que aconteceu anos depois. Então nós vemos que as últimas palavras, claro, não foram as últimas, depois disso ele não morreu, foram as últimas palavras no sentido de último discurso, alguma coisa assim. A gente ainda tem mais, Davi viveu mais tempo depois que ele falou essas últimas palavras. Mas nós vemos que nos últimos, a gente poderia dizer aqui, nos últimos dias, as últimas palavras de Davi foram palavras de profecias e foram palavras que mostram que mostram a comunhão que Davi tinha com Deus. No versículo 2, Davi fala, o Espírito do Senhor falou por mim. E eu imagino que na Bíblia de vocês, o Espírito está com E maiúsculo e Senhor está todo em maiúsculo. Ou seja, o próprio Deus falou através de Davi. Deus não fala através daquele que não tem comunhão. O próprio Deus ter falado através de Davi. O próprio Davi fala isso, mas olhando para a história de Davi, nós vemos que Davi era um homem que tinha temor, ou seja, Davi não falou isso da boca para fora. E para o próprio Deus falar através de Davi, isso mostra a grande comunhão que Davi tinha com o nosso Deus. E nós vemos isso na velhice, ainda mais como nós, durante a lição, nós estudamos sobre Saul, e nós vemos que na velhice de Saul estava completamente perdido, completamente, não velhice que Davi morreu mais novo que Davi, mas nos últimos dias de Saul estava completamente perdido e distante do próprio Deus, a ponto dele mesmo tirar sua própria vida. Nós vendo como que Davi era na sua velhice, exatamente como nós, serve exatamente como um exemplo para nós. Como que nós temos que guardar a nossa fé e continuar caminhando com Deus, inclusive na nossa velhice. Pois bem, a lição ela separa em 3 tópicos, a revista ela separa em 3 tópicos. O primeiro tópico dessa lição traz para a gente a questão da velhice. Como nós falamos no início, a velhice nos dias de hoje, na nossa sociedade, ela é muitas vezes vista como uma coisa pejorativa. Você chamar uma pessoa de velho, eu falar, você é um velho. Eu estou falando, você não presta, você não serve para nada, você é um inútil, você tem problema de saúde. O termo velhice se tornou pejorativo. O termo velhice se tornou tão pejorativo nos nossos dias atuais que muita gente tem trocado o velhice pela terceira idade, ou o velhice pela melhor idade. Porque, de fato, você chamar uma pessoa velha, e veja bem, pelo significado, pelo sentido da palavra, não está nada de errado você falar que uma coisa é velha porque já passou muito tempo, isso se aplica a qualquer coisa, pessoas, a equipamentos, a carro, qualquer coisa. Mas você chamar algo de velho é pejorativo. Se você chamar na Itália uma pessoa de velho, o italiano te corrige na hora. Velhos são coisas, pessoas são anciãs. Pois é. Então isso pode dar
Processo. Eu imagino que sim. Por que o termo velho se tornou pejorativo? E por que o termo velho se tornou pejorativo? Por conta do amor que tem se esfriado, não só nos últimos dias, mas desde sempre. A prova disso é que antigamente, principalmente no Antigo Testamento, os velhos, eles eram referência. Nós olhamos para a Bíblia e nós acabamos de falar isso, que antes da monarquia em Israel, Israel era liderado por velhos, por anciãos, por pessoas velhas. Os mais velhos lideravam o povo. Por quê? Porque antigamente os velhos eles eram vistos como pessoas de referência, como pessoas de conhecimento, e não como pessoas descartáveis. Uma pessoa velha, e quando nós olhamos na Bíblia o termo velho, velhice, a Bíblia fala inclusive sobre isso. Vamos abrir em Salmos capítulo 92, versículo 14. Salmos, versículo 92, verso 14. O próprio Testamento, né? Uma vez eu falei Velho Testamento, aí uma pessoa falou Velho não, Antigo Testamento. Me corrigiu. Pois é, Você falou Velho Testamento. É ruim, E na Bíblia tem muitas referências falando dos anciãos do povo. Principalmente no livro de Atos, você vê muito, quando Paulo era preso, um dos apóstolos vinham os sacerdotes e os anciãos do povo. Sim. Então, Salmo 92, versículo 14 diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Ou seja, não é porque uma pessoa é velha que essa pessoa é descartável, muito pelo contrário. Na Bíblia, nós encontramos que o velho ainda dá fruto e ainda é viçoso. Por mais que o velho não tenha uma aparência bonita, e isso, na verdade, é um problema do ser humano de olhar as coisas, julgar as coisas pela aparência. Verdade. Por mais que o velho não tenha uma aparência bonita ou uma aparência atraente, no sentido visual, porque é velho, as coisas ficam velhas, a pele fica enrugada, o cabelo fica branco, enfim, a pessoa não passa mais a ser aquele modelo de beleza que a sociedade busca, ou que a sociedade acredita que é uma coisa boa. Segundo a Bíblia, os velhos ainda dão frutos, e dão de fato. O problema não está nos velhos, o problema está nos novos. Porque chega um momento em que os novos, e nós vimos isso com o filho de Davi, que divide um rei, o próprio filho de Davi divide um reino porque deu ouvido aos novos ao invés de dar ouvido aos velhos. O problema é que os novos não querem dar ouvido aos velhos. E por que os novos não querem dar ouvido aos velhos? Porque os velhos vão dar conselhos que os novos não querem ouvir. O velho vai falar: olha, não faz isso, porque na minha juventude, ou eu aprendi durante a minha vida, que se você fizer isso, vai ser errado, vai dar ruim, as consequências não vão ser boas. E aí o novo fala: não, mas eu quero fazer por causa da sua E o necessidade. problema é que os novos, os jovens, têm os velhos como ultrapassados. E aí depois os novos têm os velhos como ultrapassados, tem o velho como despesa. Porque eu tenho um velho na minha casa, porque eu tenho que sustentar o meu pai, eu tenho que sustentar o meu avô. Mas por que você tem que sustentar? Você tem que sustentar porque a sua vida inteira foi o seu pai e o seu avô que te sustentou. Agora não é mais justo que você sustente ele. Enfim, na sociedade, o velho é visto como a velhice é vista como algo muito ruim. Mas nós temos sempre que manter em mente que nós temos que seguir não pela linha ou pelo pensamento do mundo, nós temos que seguir pelo pensamento bíblico. E o pensamento bíblico nos diz que, sim, a velhice é uma idade frutífera, muito frutífera, e que nós devemos ouvir o conselho dos sábios e o conselho dos anciãos, o conselho dos velhos. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículo 27. A Bíblia ela destaca várias pessoas que viveram muito tempo e que produziram frutos na sua velhice. Ela destaca como pessoas que produziram frutos, como pessoas que não produziram frutos. Mas vamos começar a ver em Gênesis capítulo 5, versículo 27. Gênesis capítulo 5, verso 27. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. Metusalém é a pessoa que mais viveu no mundo, né? Viveu quase 1000 anos. Vamos ver, por exemplo, 2 Samuel, capítulo 19, versículo 34. Não, antes disso, vamos ver Isaac, em Gênesis capítulo 27, versículo 1.
capítulo 27, versículo 1. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. Aqui nós temos uma outra pessoa que não viveu, eu diria que nem metade do que Matusalém viveu, mas que chegou à sua velhice com problemas. A Bíblia fala que Isaac não enxergava mais. Tanto é que quando Isaac manda chamar Esaú para dar a bênção da primogenitura, Jacó engana o próprio pai e recebe a bênção, porque Isaac não via mais, então Isaac só reconhece tocando na pele, e aí tem aquela história que os irmãos provavelmente já sabem, já conhecem. Então aqui a gente tem um exemplo de uma outra pessoa que chegou à sua velhice, não da sua melhor forma, chegou cego. 2 Samuel capítulo 19, versículos 34 e 35. 2 Samuel 19, versículo 34 e 35. A gente tem Barzilai. Porém, Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto de comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu Senhor? Então a gente vê que Barzilai tinha 80 anos de idade e já não tinha um discernimento muito bom, ele não conseguia discernir o que era bom e o que era mal. Ele não tinha um paladar acurado, ele não conseguia discernir o que era bom e o que era ruim, ele já não vinha tanto, não enxergava tão bem. Então nós vemos uma pessoa com 80 anos que... O contrário de Josué, né? Josué com 80 anos ainda queria guerrear. Pois é, vamos olhar aqui, tem dois exemplos disso, nós temos Moisés e Josué. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Então, comparando ele com Balial, nós vemos que um tinha 80, não enxergava, não tinha discernimento, estava ruim. E nós vemos que Moisés com 80, a Bíblia fala que com 120, a Bíblia fala que os seus olhos nunca se escureceram e que ele nunca perdeu o vigor. Ou seja, Moisés morreu com 120, dando calma, em forma. E como o pastor falou, Josué capítulo 14, do versículo 10 ao versículo 14. Josué capítulo 14, do versículo 10 ao versículo 14. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Então a gente vê enfrentar gigante, os filhos de Anak. Então a gente vê Josué com 85 anos, tão forte que ele queria ir para a guerra. Ele queria guerrear e queria enfrentar não aquele povinho fraco, não, queria enfrentar um povo forte. Então nós vemos na Bíblia que a velhice, ela não necessariamente tem que ser anos ruins, ou que os velhos não necessariamente são pesos. Dois fatores contribuem para que isso aconteça. Primeiro, o pecado. O pecado, quando o pecado entra no mundo, ele acaba com tudo. Muito mais do que a gente imagina. Quanto mais tempo o mundo passa imerso no pecado, mais efeitos colaterais o pecado produz na nossa vida. Então hoje, por mais que a gente olhe uma pessoa de 80 anos hoje, e a gente acha, mas o mundo, as pessoas hoje vivem muito mais. O velho hoje tem uma qualidade de vida muito melhor. O velho hoje ele tem uma qualidade de vida melhor por causa do avanço da tecnologia.
Senão, se a gente tirasse a tecnologia da equação, nós íamos ver que o velho hoje ele teria uma qualidade de vida muito menor. Por quê? Porque a natureza está sofrendo um impacto, o ser humano está sofrendo um impacto muito mais forte há muito mais tempo na natureza. Está sofrendo um impacto do pecado há muito mais tempo. Então isso degrada a natureza humana. E por isso que se nós compararmos o ser humano hoje com o ser humano de 2.000, de 4.000 anos atrás, o ser humano hoje tem muito mais degradado na sua natureza, na natureza original que Deus criou. Mas hoje, por conta da tecnologia, pessoas vivem melhores e vivem muito mais tempo. E isso fica muito claro quando nós vemos que tipo de pessoas que vivem muito mais tempo, e muito melhor. Você pegar uma pessoa que tem muito dinheiro, essa pessoa provavelmente ela vai chegar nos seus 80, nos seus 90, se Deus assim permitir, de forma muito mais inteira. Por quê? Porque vai usar creme para pele, porque vai ter melhor alimentação, porque vai ter o suporte, porque se a pessoa, por exemplo, não consegue mais andar, ela vai ter uma cadeira de rodas automática e tal, enfim, ela tem muito mais condições de se manter nisso. A ponto de que uma pessoa que é pobre, que não tem esses recursos financeiros, ela vai chegar aos 80 anos, se a saúde dela não for uma saúde boa, vai chegar tomando um monte de remédio, vai chegar sem poder fazer nada, cansar. Vai chegar ruim. Se você pegar uma pessoa, por exemplo, isso acontece muito, pelo menos no interior do Brasil, você vê pessoas que vivem 90, 100 anos e que vivem bem. Mas por que vive bem? Porque a sua vida inteira foi uma vida onde ela não teve contato com alimento industrializado, sempre teve uma alimentação natural, sempre se exercitou e tudo mais. Dormiu bem, se alimentou bem. Isso contribui para que ela tenha uma velhice melhor. Tem um exemplo desse na minha família. Eu sou com 86 anos de idade, não é? Tá bem, tem um efizema porque fumou 40 anos, mas tirando isso, tá bem. Meu avô morreu com 97. Mas por quê? Porque a vida inteira dele, ele teve uma vida, viveu uma vida que contribuiu para isso. Mas, de maneira geral, à luz da Bíblia, o natural é que o pecado, pela ação do pecado, a natureza humana ela se degrade, assim como a natureza, assim como o meio ambiente, assim como todas as coisas que nós vemos. Isso está bem claro quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, né? Deus fala que os dias do homem seriam 120 dias. Alguns teólogos interpretam que foi 120 anos de prazo que Deus deu para Noé construir a arca. Mas a partir dali, ninguém viveu tanto tempo mais. Noé viveu, mas ele ainda era remanescente. Entendeu? Mas os que nasceram de lá para cá, ninguém viveu mais de 800 anos, 964. Não tem. Você tem consequência do pecado. Você tem Josué com 120, por exemplo, mas não tem ninguém com 400. Não tem. Moisés também com 120, né? 120 também. Então, à luz da Bíblia, a velhice não é algo ruim, a velhice não é algo pejorativo. A velhice é um período bom, onde, como nós lemos em Salmo 92, o velho ainda dá frutos na sua velhice. Então não veja a velhice como algo ruim. Ela parece ser algo ruim porque nós estamos influenciados pela visão mundana de que o velho é algo ruim, algo descartável, algo ultrapassado. Mas eu tenho certeza que se você conversar com um velho e pedir um conselho para um velho, ele vai te dar um conselho tão atual quanto o que você está passando hoje. Mas ele já tem 90 anos de idade. Porque já não consegue enxergar bem. Mas pode ter certeza que o conselho dele vai ser muito melhor do que o conselho de um jovem de 40 anos, de um jovem de 30 anos de idade. Tem um provérbio que fala, né, Provérbios capítulo 16, que fala sobre as cãs, né, que quer dizer o cabelo branco, né? Sim. Aqui é capítulo 16, versículo, eu tinha visto isso na lição, só que eu esqueci, eu anotei aqui. Capítulo 16, versículo... Capítulo 16, versículo 31. Ele diz assim, coroa de honra são as canas, achando-se elas no caminho da justiça. Ou seja, muita gente se envergonha do cabelo branco, né? Mas dentro do assunto, o cabelo branco é sinal de conhecimento, experiência de vida, maturidade.
né? E tudo isso. Então, e tem outros versículos também que agora eu não lembro, que diz que diante das cães, dos cabelos brancos, teremos sempre reverência, respeitaremos nesse sentido. Então, muitos desprezam a velhice, mas se a gente sentar com uma pessoa que tem muito mais experiência e absorver aquilo dela, a gente vai ver que a gente precisa muito aprender na vida ainda. Sim. E que a gente não passou por nada ainda nessa vida diante do que aquela pessoa já passou e tem para ensinar. E essa questão do cabelo branco é mais uma prova de como nós vivemos sob a influência do mundo ao invés de sob a influência da igreja, da Bíblia. Porque até pouco tempo atrás, o cabelo branco era uma coisa ruim, né? E as mulheres pintavam os cabelos, porque não tinha mais cabelo branco. E agora parece que o cabelo branco virou moda. As mulheres estão parando de pintar o cabelo e assumindo os cabelos brancos. Porque o mundo agora acha legal o cabelo branco. E eu tenho certeza que daqui a 15, daqui a 20 anos, quando o mundo passar a não gostar mais de cabelo branco, as pessoas vão passar a pintar os cabelos. Então você vê que isso, como que nós somos influenciados, ou nos deixamos nos influenciar pela opinião do mundo. Quando na verdade, se nós olhássemos somente para a Bíblia, que é o nosso manual de instruções, vamos dizer assim, nosso manual de conduta, nossa vida seria muito mais simples, né? Muito mais fácil. Tem gente que está assim, que usa isso até como vaidade, homem, vai no salão, faz aquela mecha branca assim, só para dar um charmezinho, entendeu? Eu, por exemplo, não tenho essas coisas. Pode fazer isso, né? Bom, então para a gente encerrar esse primeiro tópico da lição sobre a velhice propriamente dita, sempre é importante nós lembrarmos que a velhice ela vai chegar. Se por algum motivo você tem medo da velhice, você fica assustado, eu estou ficando velho e tal. Olha só, a velhice ela vai chegar para todo mundo, qualquer pessoa, ou pelo menos qualquer pessoa que viva o suficiente, a velhice vai chegar. E isso não tem nada que você possa fazer. Não acho que ninguém vai falar assim, Senhor, ele me leva com 40 quando eu quero chegar aos 60. Eu acho que isso não vai ser um pedido razoável de se fazer. Então a velhice ela vai chegar. O que nós temos que nos preocupar é como que nós chegaremos nessa velhice. E quando eu falo em como nós chegaremos na velhice, não estou falando de saúde. Eu vou fazer, claro que isso é importante, claro que nós temos que observar esse tipo de coisa. Eu vou manter o meu corpo saudável para chegar bem na velhice e tudo mais. Mas o que eu quero destacar é como que nós chegaremos na velhice no nosso relacionamento com Deus. Eu vou chegar à velhice ainda com disposição para trabalhar na obra de Deus? Eu vou chegar na velhice como Davi chegou, com Deus falando comigo? Eu vou chegar na velhice dando frutos, podendo aconselhar as pessoas, mas não porque eu vivi 80 anos, eu vivi 90 anos, eu tenho experiência de vida, mas eu vou poder aconselhar por causa da minha experiência com Deus. Quando a Bíblia fala que na velhice nós teremos frutos, a Bíblia está muito mais preocupada em dar frutos espirituais, em ser velhos exemplares, em ser velhos que possam transmitir a palavra de Deus, transmitir a experiência que tiveram com Deus durante a sua vida, do que velhos que podem virar uma laje. A Bíblia não está falando de frutos no sentido de que eu sou velho e vou vir uma laje, não. Mas na sua velhice, a sua velhice reflete uma vida espiritual, a vida que você teve com Deus durante a sua juventude. Essa tem que ser a nossa preocupação. Existem muitos velhos muitas pessoas que chegam na sua velhice e pensam, bom, eu já servi a Deus 30, 40 anos, agora bota aí no modo automático e deixa levar. Não é assim. Não, eu já vivi 30, 40 anos, já sei de tudo, fica no modo automático, meu dia já está acabando, já fiz o que tinha que fazer. Não, nós temos que buscar cada vez fazer mais, cada vez ter mais comunhão com Deus, cada vez ter mais intimidade com Deus e nunca abandonar nosso Deus, principalmente, e abandonar a nossa vida cristã, principalmente na velhice, onde nós somos exemplos. Vamos buscar esse exemplo. E ali ele tem que ficar firme mesmo, ele já está com um pé na Pois é, está com um pé na porta. A passagem já foi comprada. Está falando isso aí, eu lembro lá no Brasil, tinha o nosso saudoso presbítero irmão Zezinho. Foi um dos pioneiros da obra lá na nossa cidade, que era do tempo que ele ia de bicicleta no meio da lama para fazer o culto. E a igreja era de palafitte, e não tinha luz, era vela e joelhava na lama para orar, né? Então ele começou essa obra. E eu lembro que na velhice dele,
ele morreu sendo considerado um pastor por conta de toda a obra que ele fez, né? Mas o que você está falando está me fazendo refletir que, tipo assim, que prazer que a gente tinha na época, a igreja, de ver o presbítero irmão Zezinho na frente, ele com 85, 90 anos, falando, tinha que alguém ficar segurando ele para falar, mas ele falava com tanta vida, sabe? Com tanta espiritualidade, com tanta unção da experiência de vida que ele teve na obra, que é o que você está falando, de tipo, o que nós teremos na nossa velhice, diante da nossa vida espiritual, o que nós vamos apresentar, né? E eu lembro que a gente ficava assim, com o olho vidrado das experiências que ele contava para a gente na igreja, de tudo que ele viveu, de como foi feita a obra e tudo. E a igreja toda ficava assim, vidrada, desde o mais velho ao mais novo, todo mundo gostava de ouvir o saudoso irmão Zezinho, presbítero irmão Zezinho. Velho tinha calma. Muito. Popular. Exatamente. Entende? Que até o pastor presidente aí, o pastor Jael do Couto, ficava assim, ó. Ele ficava admirado de ver o irmão falando. E é o que você está falando. É quando a gente tem uma vida toda espiritual com Deus, e mesmo na velhice você ainda dá fruto, você ainda vela por Esse aquilo. deve ser o nosso objetivo. É o nosso Chegar na objetivo. velhice ainda não. Exatamente. Ser velho não significa que acabou. Ser velho significa que apenas Exatamente. o mundo fala que acabou, o mundo diz que tem que ser diferente, o mundo diz que tem que parar, mas o que a Bíblia fala é que, olha só, na velhice vai dar fruto ainda. E aí, na natureza, dá fruto porque ainda tem atividade, dá fruto porque ainda tem vitamina, porque ainda tem o que produzir. Eu penso que ser velho é o fato de ser apenas um pouco mais usado, né? Mais rodado. Então, isso é o que a Bíblia fala sobre velhice. E agora, trazendo para a vida de Davi, vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Nós vemos que Davi, ele chega na sua velhice, não na sua melhor forma, definitivamente não como Moisés, não como Josué, mas como nós já vimos em 2 Samuel, ele chega na sua velhice em comunhão com Deus. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 4, diz assim: sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisai, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então nós vemos aqui que Davi ele chega na sua velhice, definitivamente não na sua melhor forma. Aquela pessoa, aquele homem que antes tinha matado o leão, matado o urso, guerreava, e era um homem de guerra, e mulherengo, que pegava tudo, conheceu mulher pra caramba, teve filho com um monte de mulher e tudo mais, ele agora é uma pessoa frágil, uma pessoa velha, idosa, que, como diz no versículo 1 do primeiro capítulo de 1 Reis, o seu corpo não conseguia mais se aquecer, ele precisava, ele sentia frio, provavelmente, imagina, está magro, não tinha mais a virilidade que Davi tinha durante a sua juventude. Então, Davi é um grande exemplo de como que fisicamente a pessoa ela vai se deteriorando. Tem um prazo de validade, nosso corpo tem um prazo de validade. Tudo por conta da ação do pecado, sempre bom nós lembrarmos. Deus, quando ele cria o ser humano lá em Gênesis, ele não cria o homem, eu vou criar o homem aqui, ele vai ter uma expectativa, vai ter um prazo de validade de alguns anos e depois vai acabar. Não, Deus criou o homem para ser imortal. Deus criou o homem para que ele viva para sempre. Por conta do pecado, isso é quebrado, e por conta do pecado, o nosso corpo agora ele passa a ter um prazo de validade. Alguns mais, outros menos. Isso fica bem explícito na velhice de Davi. No entanto, nós vemos que Davi, mesmo sendo fisicamente frágil, Davi ainda tem a sua mente, de certa forma, boa e ainda tem comunhão com Deus. A prova disso, e aí também é um reflexo da vida que Davi teve, Davi ele tem uma velhice um pouco conturbada. Os seus últimos dias foram conturbados por conta de uma briga de quem assumiu o trono. Nós vemos Adonias e nós vemos Salomão, que são dois filhos de Davi, de certa forma brigando pelo trono. Vamos abrir nossa Bíblia
Ainda 1 Reis, capítulo 1, no versículo 15. Primeira Reis, capítulo 1, versículo 15. E entrou Batseba ao rei na câmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. Versículo 16. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora, ó rei, meu Senhor, tu não o sabes. E matou vacas e bestas, cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e Abiatar, o sacerdote, a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu Senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se sentará sobre o trono do rei, meu Senhor, depois dele. Ou seja, Davi chega na sua velhice com um problema que com certeza ele não gostaria de ter, que foi decorrente da vida que Davi levou. E isso é uma coisa que é da natureza. Aquilo que você planta, você colhe. Muitas das vezes nós vemos pessoas que chegam na sua velhice e que têm uma velhice tranquila. É claro que existem exceções, nós inclusive já peguei sobre isso aqui, mas normalmente você colhe na sua velhice aquilo que você plantou na sua juventude. O que Davi colheu na sua velhice? Várias mulheres, filhos com diferentes mulheres, mulheres que não eram israelitas, ou seja, mulheres de outras denominações, coisa que nós já falamos aqui, que vai de encontro com o que a Bíblia fala, com o que o próprio Deus fala de não se misturar e tudo mais. E o que Davi colhe na sua velhice agora, como nós estamos lendo? Ele tem 2 filhos de mulheres diferentes, de origens diferentes, e um quer tomar e Adonias queria assumir o reinado, mas Davi tinha prometido para Batseba que quem assumiria o reinado seria Salomão. E Davi agora tem que resolver esse problema. Então você vê um homem velho que não consegue mais aquecer o seu próprio corpo, como nós lemos em 1 Reis capítulo 1, versículo 1, tendo que resolver um problema dessa magnitude de prometer uma coisa e ter um filho, e um filho. Nós vemos que Adonias ele não era da melhor índole, com certeza ele não seria um bom rei. Davi sabia disso. Davi tem que resolver esse tipo de coisa. E aqui fica mais uma lição para nós de que nós temos que viver a nossa vida tendo em mente, visualizando que nós vamos chegar à velhice e como nós queremos passar a nossa velhice. E de novo, não só no lado físico, não só no aspecto físico da coisa, não só, eu vou comer, vou me alimentar bem, vou fazer exercício, porque eu quero chegar com 80 anos sem uma artrite, quero chegar com 80 anos sem um problema de pressão. Não, mas também no sentido espiritual, também no sentido familiar. Será que eu tenho cuidado da minha família a ponto de que eu tenho educado o meu filho, a ponto de que quando eu chegar aos 80, 90 anos, o meu filho vai ter o prazer em cuidar de mim? Ou o meu filho vai me jogar numa casa de repouso, vai me deixar em casa lá comendo qualquer coisa, porque eu não criei com o meu filho, eu não eduquei com o meu filho de forma de que quando chegasse a hora ele cuidasse de mim, ele não me visse como um peso. Tudo isso nós temos que ter em mente, e a história de Davi, a velhice de Davi nos mostra que as decisões que nós tomamos durante a nossa vida, elas vão refletir em consequências na nossa velhice. Davi ele tomou atitudes que agora ele está colhendo seus frutos. E aí, nessa passagem de 1 Reis, no versículo 1, nós vemos que Adonias, ele mata ovelhas, ele mata os bois, ele ele se auto-intitula o rei, porque ele acha que celebra, né? Ele faz inclusive a celebração de que ele seria rei, e aí Batseba chega para Davi e traz para Davi: olha só, você não falou que ia ser Salomão, como é que fica agora? E aí nós temos no versículo 28, 1 Reis capítulo 1, versículo 28. E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual reviu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se sentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Versículo 32.
E disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula, que é minha, e fazei-o descer a Gion. E aí eles seguem o conselho de que Davi fala para chamar o sacerdote, ungir e tal, e falar, viu o rei Salomão. Eles seguem esse conselho e Salomão é constituído rei, e depois Salomão é constituído rei, inclusive manda matar isso e tudo mais. Enfim, o fato é que, como nós já falamos, Davi ele tem que tomar uma lição que certamente não foi fácil, que certamente criou outros problemas com Adonias. Imagina Adonias, por exemplo, chegando para Davi falando: pai, mas eu era para ser o rei. Enfim, isso gera um problema que Davi teve que resolver na sua velhice, que certamente ele não gostaria de resolver isso na sua velhice. E por que Davi tem esse problema? Esse primeiro problema. O que gera isso? Mais um exemplo de que as atitudes na nossa vida, na nossa juventude, vão influenciar diretamente na nossa velhice. Vamos abrir a Bíblia, 1 Reis, capítulo 1, versículo... Versículo 6, 1 Reis, versículo 5 e 6. 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6. Então Adonias, o filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Por que Adonias toma essa atitude? Mimado. Porque era um menino mimado. A Bíblia fala que Davi nunca tinha contrariado Adonias. E aí a gente pode elaborar sobre vários motivos pelo qual Davi nunca tinha contrariado Adonias, enfim. Mas o fato é que Davi não educou Adonias como tinha que ser educado. E aí quando chega na sua velhice, quando Adonias cresce, ele cresce um menino mimado, ele acha que ele vai ser rei, ele convoca tudo, ele prepara tudo para ele ser rei. Então é mais uma prova de que aquilo que nós fazemos na nossa juventude vai se refletir naquilo que a gente faz na nossa velhice, em todos os aspectos: educação dos filhos, relacionamento com o marido, com a esposa, relacionamento com os pais, relacionamento com os amigos, relacionamento com Deus, na igreja, com o pastor. Tudo que você faz, todas as nossas atitudes na nossa juventude vão se refletir, vão resultar em coisas na nossa velhice. Se nós, na maioria das vezes, a via de regra, se nós tomamos atitudes boas, nós colheremos frutos bons. Se nós tomamos atitudes ruins, nós colheremos frutos podres. Então, Adonias ainda queria passar na frente, porque pelo texto ele era mais novo do que Salomão, porque Agite o tivera depois de Salomão. Então Salomão nasceu primeiro. Era uma criança mimada, queria ser rei porque queria. Foi Salomão não, foi Absalão, né? Absalão, isso. Então nós temos que ter em mente isso de que aquilo que nós fazemos na juventude vai se refletir na nossa velhice, e a vida de Davi é um exemplo disso. Por fim, vamos abrir em 1 Reis capítulo 2. 1 Reis capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Davi então ele tem um problema para resolver, porque ele tem um filho que quer ser rei, mas ele tinha prometido Salomão, e Davi ele resolve isso. Eu diria que ele exerce o seu último ato como rei, no sentido de que a decisão dele é o que ia importar, e a decisão dele é o que ia acontecer de fato. Salomão é constituído rei. E aí, se a gente olhar em 1 Reis capítulo 2, Davi ele dá conselhos para Salomão. Por isso que eu disse que aquele texto nós vemos em 2 Samuel não foram as últimas palavras de fato de Davi, ainda tinha coisa depois. Aqui sim são as últimas palavras de Davi. Davi dá conselhos a Salomão e logo depois ele morre. E olha os conselhos que Davi dá a Salomão.
1 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E aí Davi ele continua dando conselhos para Salomão, mas o destaque aqui é que o primeiro conselho que Davi dá a Salomão não é: olha Salomão, meu filho, você viu como é que se ganha uma guerra, se você precisar de alguém, um homem forte, você vai para fulano de tal, se você precisar de um conselho aí para as finanças, você vai para não sei quem, se você precisar de alguma coisa aí para o tabernáculo, alguma coisa de culto, você fala com o sacerdote fulano de tal, olha, você viu como que eu fiz aí, Adonias, teu irmão queria assumir o trono, você viu como é que eu fiz, tem que ser assim, tem que ser forte, e tem que falar desse jeito e tudo mais. Davi não dá conselhos que normalmente um líder daria para o seu sucessor, no sentido físico, no sentido natural. O que Davi faz é chamar Salomão. Davi fala para Salomão: olha Salomão, primeira coisa que você faz, obedeça a Deus, conheça a lei de Moisés. No versículo 3, para andares nos seus caminhos, guardares os seus estatutos, ou seja, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, observe a lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Davi ele reconhece que tudo aquilo que ele alcançou durante o seu reinado, e consequentemente na sua vida, veio de Deus, veio por causa da sua observância, do seu coração grato, do seu coração humilde, da sua intimidade com Deus. E a primeira coisa que Davi orienta a Salomão, o primeiro conselho que Davi dá a Salomão é: olha, segue por esse caminho, porque esse é o caminho certo a seguir. Então nós vemos que Davi já era velho, Davi não conseguia se aquecer como nós lemos, mas a sua mente, o seu coração continuava voltado a Deus, continuava voltado para as coisas de Deus. E esse é o grande exemplo que nós temos que tirar, não um grande exemplo, mas mais um dos exemplos que nós temos que tirar para a nossa vida, da vida de Davi. Permanecer fiel a Deus na nossa velhice e principalmente não deixar que os atos que nós fizemos na nossa juventude sobreponham a orientação divina e o seguir as ordens de Deus. Davi ele poderia muito bem ter deixado que tudo aquilo que ele conquistou durante a sua juventude, durante o seu reinado, sobrepusesse a direção de Deus nos seus conselhos a Salomão. Como eu disse, Davi poderia chamar Salomão e falar assim: olha Salomão, você viu como é que faz para ganhar uma guerra? Você viu como você tem que fazer com o teu reinado? É isso aí, cara. Você tem que expandir, você tem que buscar mais, conquistar mais cidades, você tem que ser um rei rico, você tem que manter aquilo que eu fiz e tudo mais. Se tiver que fazer aliança, você faz aliança com o povo X, com o povo Y, com o povo Z, mas aqueles ali você destrói. Davi não faz isso. Davi ele fala: olha só, siga os mandamentos de Deus, siga a lei do Senhor, observe os seus estatutos, aceite o seu juízo. E isso isso vai ficar bem claro depois, conforme você for lendo o texto bíblico. Isso fica muito claro, a eficiência desse conselho fica muito claro quando Deus chega para Salomão e fala: Salomão, o que você quer? Pede que eu te dou. E Salomão ele não pede riqueza, Salomão ele não pede o crescimento do povo, o crescimento do reino. O que Salomão pede? Nem vingança com os seus inimigos. O que Salomão pede? Sabedoria. Então nós vemos a importância que um conselho bem dado de um velho teve na vida de um jovem. Salomão, logo mais à frente, se nós continuarmos vendo, nós vamos chegar nessa passagem. Então, mais uma vez, fica para nós, da velhice de Salomão, fica para nós a lição de que continue perseverando naquilo que te foi ensinado. Não haja como, é velho,
isso para o jovem. Não haja como, o velho é descartável. Não, o velho não é descartável. O velho não é usado. O velho, ele é experiente. Não veja um velho, e eu vejo que hoje as igrejas têm muitos problemas por causa disso. Muitos problemas na igreja começam por causa disso, porque os jovens veem no velho pessoas chatas, pessoas ranzinzas, pessoas reclamonas, e não querem seguir o conselho dos velhos. E aí começam a seguir os conselhos dos novos. E aí, por conta dos conselhos dos novos, entram os modismos, entram as novas teologias, entram os novos ensinamentos e acabam destruindo a igreja. Por quê? Porque não querem seguir os conselhos dos velhos, os conselhos dos antigos, dos anciãos, das pessoas que têm experiência. E para os velhos, qual é a lição que nós tiramos? Não trate a sua vida como, estou velho, já acabou o meu tempo. Então, o que deu, o que não deu não vai dar mais, porque daqui não vai ser mais nada. Não, a Bíblia fala que os velhos darão frutos. O velho dá fruto na sua velhice. Continue vivendo ou se preparando para a sua velhice de forma de que você seja ainda mais produtivo do que quando você era jovem. Porque é isso que a Bíblia nos mostra, é isso que a Bíblia nos diz que deve acontecer. Os velhos eles devem ser tão produtivos ou até mais produtivos do que quando eles eram novos. Por fim, para nós terminarmos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 2, versículo 10. 1 Reis, capítulo 2, versículo 10. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebron e em Jerusalém reinou 33 anos. Nós vemos que Davi deve ter morrido aí com seus 80 alguma coisa. Davi foi rei durante 40 anos de Israel. Davi ele é reconhecido como o melhor rei que Israel já teve. Israel teve alguns outros reis depois de Israel, e teve um rei depois de Davi, e teve um rei antes de Davi. Mas Davi ele foi reconhecido como o melhor rei de Israel. Por que Davi foi reconhecido como o melhor rei de Israel? Porque ele conquistou mais coisas? Porque ele deixou o reino mais rico? Não. Por quê? Porque ele andou com Jesus. Aleluia. Ele andou com Deus. Ele teve um coração segundo o coração de Deus. Porque ele foi um homem temente, ele foi um homem obediente. Ele foi um homem pecador, sim, e nós já vimos que ele cometeu bastante pecados, mas sempre lembre-se que, Davi cometeu bastante pecado, assim como eu cometo. A diferença é o pecado, a consequência do pecado, mas pecado é tudo igual. Então, Davi ter tido um filho, mandado matar o marido da mulher que ele teve um filho, em nada se difere com a fofoca que coloca na igreja. A diferença é que a fofoca muitas vezes pode ficar encoberta, o pecado de Davi não ficou encoberto. Mas Davi ele cometeu todas as coisas, mas ele foi um homem que andou segundo o coração de Deus. Ele foi obediente a Deus, ele foi temente a Deus, ele foi humilde, ele observou a sua lei, ele observou os seus mandamentos, ele buscou a cada dia ter comunhão com Deus. Ao mesmo tempo que Davi deixava que o seu coração tomasse conta do seu entendimento e cometesse o pecado, Davi ele se arrependia e principalmente se humilhava perante Deus e buscava o perdão pelos seus pecados. Esse foi o grande segredo de Davi, e foi isso que fez Davi ser produtivo. Da sua infância, da sua juventude, Davi adolescente, como nós já vimos, Davi adolescente ia apacentar as ovelhas do pai, matava o leão, matava o urso, porque Davi era forte. Davi não era forte, Davi era pequeno, como nós vimos, quando Davi foi ser ungido rei, Davi era o menor, Davi era franzino, Davi não conseguia vestir uma armadura quando ele foi enfrentar Golias. Tudo isso, então Davi ele vai desde matar um leão e matar um urso, quando era adolescente, quando era criança, adolescente, apacentando as ovelhas do seu pai, até dar um conselho bom, conselho frutífero para o seu filho Salomão nos seus últimos dias, no seu leito de morte, e ser reconhecido depois que morreu até hoje, até os dias de hoje, como o melhor rei que Israel já teve. Eu tenho certeza que se você pegar um avião, for para Jerusalém, conversar com qualquer hedeu sobre quem foi Davi, ele vai te dizer que a honra a Davi continua até os dias de hoje. Tudo por quê? Porque ele foi um homem temente a Deus. Esse foi o segredo de Davi, e é essa a lição que nós tiramos da vida de Davi.
Não olhe Davi com admiração de que, porque Davi foi isso, porque Davi foi não sei o quê, porque Davi, engrandecer Davi. Sim, a honra quem deu honra, mas por que Davi foi assim? Davi foi assim porque ele serviu a Deus, porque ele teve um coração grato, um coração principalmente humilde e arrependido. Bom, então eu vou ter a mesma atitude que Davi teve. Não coloque somente Davi num pedestal e adore a Davi pelo que ele foi. Não. Tenha Davi como exemplo e faça aquilo que Davi fez. Busque ter um coração como que Davi buscou. O relacionamento que Davi tinha com Deus não é exclusivo de Davi. Deus ele não teve esse relacionamento somente com Davi e acabou. E ele não pode ter comigo. Não, ele vai ter com qualquer um de nós, desde que nós tenhamos um coração como Davi teve. Que Deus nos abençoe. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Essa foi a última lição dessa revista. Na semana que vem nós vamos começar uma revista nova. Se alguém ficou perdido durante a revista, de que está falando aqui, citou alguma coisa que falou no domingo passado, domingo atrasado, mas eu não vim, no próximo domingo nós temos mais uma oportunidade de você vir os 13 domingos e acompanhar todas as lições da revista. E se por algum motivo você ficou perdido em algum momento durante esse último trimestre, você tem uma oportunidade de não ficar perdido novamente. Que Deus nos abençoe.